Deus, estamos de volta com a Revolução da Graça. É o nome do podcast. Não forte, viu, pastor? Sim. Porque a graça ela veio para revolucionar. Por isso a Revolução da Graça, ela revolucionou, irmão. Foi coisa nova, foi coisa de Deus, foi poder, foi power. E essa graça revoluciona até hoje. Muda mente, muda regimes, muda vidas, por onde ela chega. Revolução, essa é a graça. Mas é um tema para outro podcast. Quero convidar agora o nosso pastor querido, Marcos Paulo, a fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, né? E nos trazer aqui uma rápida reflexão, né? Para com o dia a dia da nossa juventude, uma aplicação pessoal. Fica agora por conta do nosso querido pastor. Fica à vontade, meu pastor. Eu vou fazer a leitura aqui, irmãos, do texto que foi colocado para nós aqui. Abro aqui também a oportunidade do nosso líder, nosso pastor. Então, gente, olha só, um tema maravilhoso, né? E o pastor nos colocou aqui um texto muito interessante, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Mas eu estou do lado aqui de um professor de teologia, que é o nosso pastor, nosso líder do jovem. E a pronúncia correta é, pastor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Errei, professor? É isso aí. Anota aí, juventude, viu? Anota tudinho aí, é cartas, né? Na verdade são cartas dirigidas a igrejas, que nós chamamos de livros, né, na Bíblia, mas na verdade são cartas dirigidas a indivíduos, a igreja como um todo. Então é carta, tá certo? E nesse caso aqui é uma carta pastoral. Pastoral. Olha, vamos participar da escola dominical, hein? Então, o texto, juventude, diz bem assim, ó. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É interessante, juventude, que Paulo vem aqui, vamos dizer assim, aconselhando seu filho na fé, posso dizer assim, professor? Sim. Timóteo, a não desprezar a sua mocidade, sabe? Hoje eu ouvi alguém dando uma palavra de reflexão, dizendo que muitos nossos adolescentes, jovens, se desprezam hoje em dia. Se colocam lá embaixo. Dizem, não, eu não sou uma pessoa que, sei lá, sou difícil, isso, aquilo, outro. Só que Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo ainda sendo, posso dizer assim, um jovem. Timóteo, seguinte, nunca despreze o fato de tu ser um jovem. Por quê? Alguém pode olhar muitas das vezes para um jovem e dizer assim, não, é um menino, é um garoto. O que isso vai produzir? Como é que vai usar a vida de um adolescente, a vida de um jovem? Aí Paulo diz, não, Timóteo, quando tu ouvir essas palavras, não deixe elas cair para o teu coração e nem tampouco vai desprezar a tua mocidade. Aí diz assim, olha, mas se tu, ele diz, primeiro conselho que ele dá aqui, ó, não despreze a tua mocidade. Segundo, seja exemplo dos fiéis. Ele diz, Timóteo, siga a tua mocidade e seja tu dentro da tua mocidade exemplo dos fiéis, pastor Assis. E aí? Olha só. Olha o desafio dos dias que nós vivemos. Exatamente, olha aí, juventude, tu não tem que desprezar a tua mocidade e dentro dessa mocidade, pastor, ser o exemplo dos fiéis. Aí alguém diz assim, mas será que é possível um adolescente, um jovem, seguir a sua fidelidade com Deus? Oh, meu querido, eu digo para você o seguinte, se você tem de fato um compromisso com Deus, vive uma vida, pastor, de vigilância, uma vida de oração, uma vida de consagração, de leitura da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir, dentro da sua mocidade, ser um exemplo dos fiéis. Aí a gente lembra agora, pastor, de um jovem na Bíblia que, dentro da sua mocidade, ele foi fiel. Sim. Né? Quem? Daniel. Daniel, ele foi levado da sua cidade para um lugar longe de tudo, do pai, da mãe, e ele disse, não, eu estou longe do papai, estou longe da mãe, mas eu estou perto do Senhor, Ele está me vendo, ninguém está me vendo, mas o Senhor na qual eu devo a minha fidelidade, Ele está me vendo, né? E há alguns jovens que quando chegam, pastor, aquele período de férias, né? Eu vou para
para longe, lá eu vou poder aprontar. Mas aquele que tem compromisso com Deus, aonde ele está, ele segue o exemplo dos fiéis. Confere, pastor, o senhor que é pai de 2 jovens. Confere, com certeza. O exemplo tem que seguir, né? E Deus escolheu a sua juventude por quê? Porque eles podem, porque são fortes. A palavra de Deus diz que os jovens foram escolhidos por um motivo, porque são fortes. Então, essa força, ela serve para, dentre muitas coisas, obedecer também. E ser o exemplo dos fiéis. E é interessante. E coloca no seu coração um propósito, dizer assim, não, pastor Assis, eu vou ser um jovem, uma moça fiel a Deus, vem os grandes desafios, né? Por quê? O inimigo está vendo que você colocou um propósito no seu coração de seguir aqui o exemplo de Timóteo, naquilo que Paulo recomendou a ele. Aí o inimigo coloca ali, pode dizer assim, alguns caminhos, bora ver se tu é fiel mesmo diante de Deus. Daniel, longe de casa, o rei disse, vou mandar uma porção da comida minha e vocês vão comer dela durante um determinado período. Só que acontece, juventude, eu imagino assim, Daniel poderia olhar e dizer, olha, essa comida é deliciosa, tem do bom e do melhor. Só que Daniel disse, não, essa comida é destinada a Deus estranho. Sabe, pastor, assim, é semelhante aos dias atuais. Alguém diz assim, menino, vai lá, é coisa boa, é um bom caminho, sabe? Aqui só para descontrair, vai lá, tá te dando bola, ele tá te dando bola, e coisa parecida. Mas aquele jovem que é fiel a dizer não. Daniel disse não, disse, olha, a comida é boa, a comida é cheirosa, é maravilhosa, mas eu tenho um compromisso com Deus de ser fiel. Assim também, nós, adolescentes e jovens, temos que ser assim. Alguém vai por esse caminho, não. Mas ninguém está vendo. Meu Deus está vendo. Deus tá vendo. Mas olha, aqui na faculdade não tem problema. Aqui na faculdade também eu decidi a ser fiel. Aí, sabe, pastor, falando sobre faculdade, falando de fidelidade, eu li há um tempo atrás uma pesquisa que dizia bem assim, que 70% dos jovens que entram em uma faculdade, os jovens evangélicos, desviam do caminho do Senhor. Aí alguém pode dizer assim, nossa, que tristeza. Meu amigo, a manchete dizia, juventude, 70%. A manchete não dizia 100%. Ainda tem 30% que ainda é fiel a Deus. Então faça parte desses 30%. Confere, pastor? Confere. Nós temos uma juventude aí remanescente, pronta para os desafios desse novo mundo tão globalizado, né? O mundo. Nós estamos vivendo a era da informação. A informação hoje está na palma da nossa mão. Com a internet, com as redes sociais, então tudo hoje está patente, tudo. Então, tem uma juventude aí que consegue sim ser o exemplo dos fiéis. E detalhe, né, juventude, assim, pastor, ainda falando de fidelidade, que o pastor falando da nossa atual conjuntura, de que nós vivemos hoje na era da tecnologia. Isso. Então, esse aparelhinho aqui, traz muitas boas informações. Você está entendendo? Muita coisa boa. Por exemplo, o que a gente está aqui hoje vivendo está chegando à sua casa através da televisão, através deste aparelhinho aqui. Mas através deste aparelhinho aqui também, nós somos desafiados, pastor, a ser fiel. Verdade. Sabe? É aquela ligação para convidar para lugares que não convém. É aqueles vídeos, é aquelas páginas. Aí o Senhor te lembra hoje através desse momento aqui maravilhoso. Seja exemplo dos fiéis. Não despreze a tua mocidade e seja exemplo. Paulo vai dizendo ainda, olha, na palavra. Ei, eu fico feliz, sabe, pastor? Quando eu vejo assim um adolescente, um jovem se dedicando para Deus, se colocando nos caminhos do Senhor. Está buscando, está orando, está se consagrando. Não falta um congresso, não falta a escola dominical. Só que tem um detalhe nele. Ele não vive a palavra. Ele não medita na palavra, sabe? Aí eu estou do lado aqui do professor, eu pergunto para você, pastor, como é que fica essa situação do jovem que não anda segundo a palavra? Ele é exemplo dos fiéis, mas a palavra, onde é que fica? Que Paulo recomendou aqui a Timóteo.
é o alimento necessário. É o alimento necessário para a nossa alma, para a alma do jovem, para a nossa alma como um todo, é a palavra. Sem essa alimentação, como poderemos ser fiel na palavra? Então a Bíblia nos conclama a estarmos em fidelidade na palavra. Por isso o conhecimento. Porque o maior interessado de que você aprenda é o próprio Deus. Na verdade, há aqui um mandamento acerca disso. Ninguém pode viver na palavra, ser fiel na palavra, sem conhecer a palavra. E o mandamento é: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, o que Deus está dizendo? Olha, aprenda de mim. É um mandamento. Nós precisamos compreender. E a juventude precisa aprender. Precisa buscar escola bíblica dominical, né, pastor? Congressos, culto de... Eu lembro que culto de campanha dá muita gente, né? Mas quando chega no culto de doutrina, né? O que é doutrina? Ensinamento. No culto de ensinamento, pouca pessoa, né? Então precisamos voltar, irmãos. Às vezes a derrota está caminhando lado a lado conosco, principalmente ao lado da juventude, por falta de quê? De conhecimento. Não é? O povo está sendo destruído, a Bíblia já diz, né? Por falta de conhecimento. E olha só, o pastor falando aqui da escola dominical. Gente, escola dominical é um seminário de graça que você tem, pastor, para participar. E é bênção. Então assim, gente, a gente aceita Jesus, né? Sou fiel, mas a bússola de todo adolescente, de todo jovem é a palavra. E se eu sigo a palavra, eu também sou fiel também no trato. Confere, pastor? E assim, hoje eu fico vendo uma geração que está levantando, legal, querendo servir a Deus. Mas o que ocorre hoje em dia? Eu até peço perdão aos irmãos que a gente está meio gripado, mas enfim, a gente está aqui entrando na sua casa aí, na paz do Cristo vivo, não vai se desviar por causa disso. Então, juventude, o que ocorre? Hoje em dia, existem vários autores de livros que são interessantes para a juventude, mas às vezes assim, pastor, eu fico preocupado que o adolescente, o jovem, ele deixa de seguir a palavra para seguir livro de autoajuda. E o senhor que é professor de seminário, qual conceito que o senhor tem sobre essa questão? Querido pastor e querido telespectador que nos acompanha, nós sempre incentivamos a leitura. Meu professor de linguística, ele sempre dizia para mim o seguinte: leia, nem que seja história em quadrinho, leia, você precisa ler, porque através da leitura você torna a linguagem, o seu vocabulário cresce, né? Aumenta, diversifica, então nós precisamos ler. Agora, em termos de palavra de Deus, nós temos muitos livros que nós indicamos de teologia, de autores. Contudo, nós sempre pedimos aos nossos alunos, à nossa juventude, pastor, que tenham o devido cuidado. Não é? Por quê? Porque a verdade única é a palavra de Deus. Um livro de teologia, ela é o quê? A interpretação de um autor acerca de um assunto. Ela não é a verdade infalível. A verdade infalível é a Bíblia, e a Bíblia cabe interpretação até diferente do livro que você está lendo. Olha só, Paulo ainda vai aconselhando ainda mais o seu filho na fé, Timóteo, seja fiel à palavra, no trato e no amor. Isso aqui é forte. Já veio cuidado. É forte. Por quê? Gente, seguir a Deus também é ter uma vida de fidelidade no amor. Mas o primeiro amor que eu quero falar logo aqui, bem direto, é o amor ao Senhor. E eu aprendi que amor, ele se prova não com palavras. Amor se prova com atitude, se prova com ações. Eu digo para você, tu quer ver que uma pessoa te ama de verdade mesmo? Anota aí, viu? Veja as atitudes dela para com você. E a maior prova de amor que a gente encontra na Bíblia, pastor, foi Jesus, que entregou a sua vida por todos nós na cruz do Calvário, certo? Então assim, seja fiel no amor. Se você diz que ama a Deus, ama o Senhor, então seja fiel. Se você está em um relacionamento com alguém, seja fiel também para com essa pessoa no amor que você diz que tem por ela. Mas faça uma análise, se esse amor é verdadeiro, se esse amor é passageiro, se esse amor é só uma paixão. Aí ele vai seguindo no espírito, na fé, e eu quero encerrar com esse aqui, pureza. Agora chegamos no ponto crítico, né? A pureza. Pastor, na fé, na pureza.
Gente, eu posso ler a Bíblia, eu posso ser fiel ao amor, mas se eu não tiver fé, como fica? Né? E ele vem encerrando agora, Ei Timóteo, vive toda a tua juventude, mas quero te dar este último conselho. Seja fiel também na pureza. Ei, É forte. aí alguém diz assim, mas Marcos, é difícil. Gente, é desafiador, mas não é impossível. Confere, pastor? Não é impossível, por quê? Esse mesmo Daniel aqui rejeitou lá a comida do rei, foi ameaçado que, olha, se tu não fizer a vontade do rei, coisa parecida, ia ser jogado na cova dos leões. Ele disse, não tem problema, pode jogar na cova dos leões, na cova dos ursos, mas eu vou ser fiel para o meu Deus. E concluo aqui com a história de um jovem que tinha tudo para dar errado, pastor, mas deu tudo certo. José, né? A esposa do seu senhor disse, olha, estou aqui, uma mulher, imagino, né? Não vai escandalizar, imagino que era uma mulher bela, bonita, mas ele disse, não, eu vou seguir o exemplo dos fiéis. Na pureza, vou seguir. Mas eu sou uma mulher bela, não tem problema. O que Deus tem para mim é mais lindo que você. Então grave isso no seu coração. Seja fiel na sua mocidade, em tudo aquilo que nós, nesse dia aqui, estamos colocando para você. Mas atente bem para a palavra, para a fé, para o amor, para o trato e para a pureza. Maravilha, meus amados. Uma palavra dessa agora, a gente agora só está em prática. Já está tudo mastigadinho aí para a nossa juventude. Amém? Para a glória de Deus. Voltamos daqui a pouquinho já trazendo, falando sobre a nossa agenda da mocidade, já aqui na Assembleia de Deus de Missões. A partir de abril agora começa já, né, a nossa maratona de pré-congresso. Amém? Não sai daí, já voltamos.